hoje nós temos para nossa alegria o Paulo, que vem nos presentear com a sua palestra, e eu pediria para você fazer a prece inicial para nós. Fique à vontade, Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos. Pedir que a espiritualidade superior nos ilumine nesse momento, deixando os nossos pensamentos ruins do lado de fora, que possamos hoje estar focados, recebendo já o fluido magnético da espiritualidade, já a parte do tratamento que a casa fornece, que possamos absorver o que tem de melhor da mensagem e sairmos daqui com um pouquinho mais de conhecimento do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meu nome é Paulo. Era para eu ter vindo dia 25, mas o Bruno me passou dia 28, e dia 28 na quinta-feira eu fiquei sabendo que vocês não trabalham de quinta. Eu estava super preparado para estar aqui dia 28. Hoje eu venho falar de um assunto um pouco delicado, mas delicado para a gente como um todo, que é o perdão. Mas não o perdão que é muito fácil a gente fazer, que é perdão ao próximo, é muito fácil. Mas o perdão que temos mais dificuldade, que é o perdão a nós mesmos. E a história que eu trago para contar para vocês, ela aconteceu junto à história de Jesus. O protagonista nasceu 7 anos antes. Ele era o filho mais velho de 12 irmãos e junto com seu pai saía para construções. Seu nome também era Yeshua. Era um nome muito comum em Jerusalém naquela época. E num desses dias, já aos 12 anos, ele escutou uma gritaria enquanto ajudava seu pai e viu que alguns soldados romanos tinham acabado de matar um homem. Esse homem se pôs em defesa da própria filha e os soldados o mataram. Barrabás, uma criança, viu aquela situação e se sentiu bastante revoltado, mas não podia fazer nada. Nenhum vizinho ali podia fazer nada. A partir daquele momento, o ódio de Barrabás para com os soldados romanos foi só crescendo. Ele já aos 18 anos, já um homem independente, trabalhava, fazia suas próprias construções, conheceu ali no seu vilarejo uma moça chamada Léia. Como não eram de famílias de posses, o relacionamento foi muito rápido, foi muito fácil, e eles já se aproximaram e resolveram casar. E no dia que ele foi ajudar ela a recolher os seus pertences para que pudesse mudar com ele, ele encontrou uma placa de madeira com alguns pássaros esculpidos que pareciam de verdade. E ele perguntou a ela se ela sabia o que estava escrito atrás dessa placa. Ela disse que ela recebeu essa placa um dia que ela estava recolhendo água, onde o jovem carpinteiro chegou e entregou para ela e falou: quando se casar, peça para que seu marido leia. E atrás estava escrito: faça-os voltar ao ninho. E era o único grande pertence que ela tinha. Se mudaram, casaram. E alguns anos depois, Barrabás, voltando de uma de suas construções, escutou uma gritaria e começou a correr para casa, quando um amigo dele, Simão, um outro nome muito comum naquela época, o segurou pelo braço. Falou: Barrabás, a Léia. E quando ele tentou sair correndo para casa, ele falou: não, no Sinédrio. E quando ele chegou no Sinédrio, Léia estava ensanguentada no chão. 2 soldados tentaram abusar dela e ela começou a gritar. E os vizinhos chegaram e os soldados, para se proteger, falaram que ela havia se oferecido a eles. E logo acusada de traição, era punido com apedrejamento. Não houve tempo dele chegar, ela já tinha sido apedrejada quando ele pegou ela pelo braço e viu ela dar o seu último suspiro.
Daquele momento em diante, Barrabás passou a andar armado e seu único objetivo era a vingança. A única coisa que ele buscava nesse momento era se vingar dos soldados que acusaram de sua esposa. Um dia, numa cobrança de impostos, um homem menor do que eu, está escrito na psicografia, gente, não está entendendo, usava uma capa muito grande, era um cobrador de impostos chamado Zaqueu. E ele estava acompanhado de 2 soldados romanos sentados numa mesa, numa via pública, onde eles faziam as cobranças dos impostos. Barrabás, então, ao reconhecer um dos soldados, quis partir para cima, mas seu amigo Simão o segurou. Olha, não só um, mas os 2 que abusaram de sua esposa estão aqui. Tome cuidado, não faça nada. E Barrabás, cego, sacou seu punhal e foi em direção a um dos soldados. O outro percebeu, deu um empurrão nele, ele caiu e caiu o punhal de sua mão. Pensou, bom, já era. Mas antes que ele pudesse ser atingido pelo golpe fatal que seria, seu amigo Simão tirou uma espada de dentro do casaco e matou aquele soldado. Jogou a espada para Barrabás, que levantou e como se sempre tivesse sido um lutador, matou os outros 2 soldados que haviam abusado de sua esposa. Uma gritaria, outros soldados viram toda aquela cena e ele teve que sair correndo. Simão agarrou ele pelo braço, saiu correndo pelo meio das casas até chegar no estábulo, e eles se esconderam nesses estábulos, comendo carne, comendo maçã, cenoura, até que a poeira baixasse e eles pudessem sair dali. Barrabás sabia que a sua vida a partir dali estava condenada, e a de Simão também. Mas o que Barrabás não sabia era que seu amigo Simão não era tão calmo como ele parecia ser. Era um homem que escondia uma outra face. Barrabás então foi levado até as catacumbas, que eram os cemitérios dos judeus naquela época. E chegando nas catacumbas, ele adentrou em uma delas muito grande, já morrendo de novo. Barrabás pensou que ia ficar entre os restos mortais. E quando ele viu um monte de homens reunidos ali, e achou meio estranho, e foi então que ele perguntou para Simão: e aí, mano? O que está acontecendo? E Simão falou: eu sou um dos zelotes. Zelotes eram a resistência. A resistência que os judeus criaram para enfrentar o povo romano. E era para devolver o poder ao povo judeu. E então o líder dos zelotes brigou com Simão: como que você traz o cara mais procurado de Jerusalém aqui, para o nosso esconderijo? E Simão explica que se ele, sem treinamento, conseguiu matar 2 soldados com uma espada cega, talvez ele fosse um bom soldado. E a única coisa que motivava Barrabás era a vingança. E ele então seguia os planos inicialmente, e depois passou a elaborar os planos. E os planos eram emboscadas aos soldados, matar os soldados, recolher as armas, pegar o dinheiro para matar mais soldados, para pegar mais armas. Tudo parecido com o que a gente vive hoje, né? A diferença é que elas não disparavam. E rapidamente Barrabás se tornou o maior inimigo dos judeus e dos romanos. Um dia próximo a uma data festiva, Barrabás, junto com outros seus colegas zelotes, se juntaram em um outro sinédrio, e o objetivo era fazer uma emboscada a Pôncio Pilatos, para que pudesse matá-lo, junto com mais alguns soldados, pegar todo o dinheiro que eles estavam levando e seguir com a vida. Mas uma coisa que eles não contavam era que naquele mesmo dia, Jesus havia programado com seus discípulos que faria uma visita no mesmo lugar. E eles ali todos esperando, todos aguardando para que Pôncio chegasse com soldados. E eis que chega Jesus
com mais 12 caras. E Barrabás relata que naquele momento ele ficou encantado com aquela presença. Ele não sabia explicar, mas ele ficou congelado. E Jesus chegou, longe da calma que ele sempre ouviu dizer que Jesus tinha, e desfez todos os animais que estavam presos, as vacas, os bodes, porque naquele momento só poderiam ser vendidos os animais perfeitos para o sacrifício. Os judeus tinham o hábito de sacrificar os animais para agradar a Deus. E só os animais perfeitos poderiam ser sacrificados. E coincidência ou não, só o filho do chefão que tinha os animais perfeitos, todos. E Jesus desfaz todos os nós e espanta os animais. E começa a gritar no meio de todos: vocês estão fazendo da casa de meu pai um comércio. Barrabás diz que ele poderia ficar escutando Jesus ali por dias, sem nem se mexer. E os soldados ouvem a gritaria, reconhecem Barrabás. E antes que ele tivesse tempo de correr, ele é preso. Ele faz só um sinal para que seus amigos pudessem correr. Ele é levado à prisão de Pôncio Pilatos na prefeitura. Ele é espancado por mais de uma semana, até que chega a Páscoa. E um dia antes, Jesus havia sido preso, também havia sido espancado, e era dado direito ao povo que libertasse um preso. Barrabás então é levado ao lado de Pôncio Pilatos. Jesus é levado ao lado de Pôncio Pilatos. E Barrabás pergunta a si mesmo se ele era digno de ser liberto. Pôncio Pilatos indaga a todos: vocês querem que esse assassino, inimigo de César, ladrão do seu povo, seja solto? Ou vocês querem que esse lobo, que apenas fala, mas nunca fez mal a nenhum de vocês, seja solto? Todo mundo sabe o resto da história. Pôncio escuta então que se libertasse Jesus, seria acusado ao próprio César de traição e de incitação à violência. E faz com que o povo grite: Barrabás. Pôncio Pilatos fala a frase clássica: eu lavo minhas mãos. E quando Jesus é levado de volta para a prisão, ele olha para Barrabás e fala: faça-os voltar ao ninho. E daquele momento em diante, Barrabás não tem mais certeza de nada. A única coisa que ele sabe é: essa cruz é para ser minha, eu que tenho que estar sendo levado ao lugar dele. E ele sai correndo para o único lugar que ele conseguiria se lembrar, que é as catacumbas. A gente cansa de ver em vários filmes e em várias outras passagens que Barrabás era um cara violento, um animal, um assassino. Mas foram poucos os lugares que eu li que ele também teve uma motivação, e a motivação causada pela perda de um ente muito querido. E ele então, exausto, com sono, cansado, depois de apanhar por mais de uma semana, deita nas catacumbas e dorme. E ele acorda, não consegue entender muito bem o que está acontecendo lá de fora, porque o chão está tremendo e tem uma trovoada muito grande acontecendo no céu. E ele sai assustado, andando meio cambaleando, até que ele, chegando aonde eram feitas as execuções, ele vê um moço ajoelhado chorando. E ele pergunta: você não é um dos discípulos de Jesus?
E Pedro responde: eu não sei o que você está falando em fora. Até onde a gente sabia, Pedro tinha negado só 3 vezes. Ele então chega e tem o tempo de ver José de Arimateia junto com Maria, a mãe, e Maria, a irmã, retirando o corpo. E pode ver a cruz toda ensanguentada. Ele encosta na cruz, encosta no sangue, e ali ele tem a certeza que aquela cruz era para ser dele, que era ele que devia ter morrido e não Jesus. A partir daí o seu objetivo é encontrar Maria para que ele possa pedir perdão a ela, porque o filho dela tinha morrido no seu lugar. E ele começa a perguntar na cidade onde Maria morava, e ele descobre que Maria está ficando na casa de Lázaro. Ele então vai até a casa de Lázaro, e para sua surpresa ele é muito bem recebido. E Lázaro fala: ela não está mais aqui, ela já foi para a casa de Pedro. Ele então peregrina até a casa de Pedro, e descobre que Maria sim estava ali, mas ela havia ido até a casa de João, mas que em breve voltaria. Ele então não aguenta esperar e vai até a casa de João. E descobre que ela havia saído para voltar, mas descobre também que naquele dia, à noite, eles fariam uma nova eleição para que eles pudessem escolher o novo 12º apóstolo. Que Judas já havia se enforcado. E ele vê bastante gente ali, até que João chega e ele grita para João para tentar avisá-lo de que Simão, seu ex-colega, poderia estar ali. E poderia tentar adquirir o novo posto de 12º discípulo, para que usasse a influência de Jesus para ganhar o poder. E no meio da multidão, ele vê de longe Simão chegando, e André pergunta para todos que estão ali: mais alguém gostaria de se candidatar a ser o 12º discípulo? Ele não responde nada, e João olha para ele, nos olhos dele, e pergunta para todos: mais alguém gostaria de se candidatar a ser o 12º discípulo? Elias se dispõe e entra na casa. Um tempo passa e na parte de cima da casa todos veem uma luz enorme e trovoadas de novo, e a luz some. Em poucos minutos todos descem e João anuncia que Elias é o novo 12º discípulo. Simão sai, consegue encontrar Barrabás com o olhar, e o dirige um olhar com muito ódio. Barrabás então entende que sua missão estava cumprida e tenta voltar para algum lugar para tentar se encontrar, porque ele era um ladrão, mas ele havia sido perdoado, então ele não tinha mais nada a temer de ninguém. Ele volta às catacumbas e tenta convencer os seus ex-colegas de que não era bem com armas que eles deveriam lutar, porque ele havia conhecido Jesus, ele havia olhado nos olhos de Jesus, e Jesus em nenhum momento o atacou, e que eles deveriam lutar com palavras. Ele é enxotado de lá, e o seu ex-chefe fala: o último que lutou com palavras morreu crucificado, não é isso que queremos. Ele pega os seus poucos pertences, consegue chegar até a casa de Pedro, ele pede abrigo, ele é recebido na casa de Pedro, e ele percebe que todos os apóstolos estão frequentando a casa de Pedro e morando ali. E todos os apóstolos chamam Maria de mãe. Ele descobre que André era seu meio-irmão de Jesus, filho de José.
José, ele descobre que tinha tido uma outra esposa antes de Maria, que chamava Débora. E ele passa então a se dedicar, a ajudar dentro de casa, com medo de sair para a rua e ser agredido, porque ele foi o causador na cabeça dele da morte de Jesus. Ele então timidamente se oferece para consertar a casa de Pedro, porque ela estava tomada por cupins. Ele vai ajudando e vai conhecendo Maria, ele consegue pedir perdão a Maria. E Maria diz que sempre soube que não tinha nenhum problema, ele não era culpado de nada. E Pedro então insiste para que ele saia junto às pregações. Pedro tentava sair para pescar, mas já tinha se tornado uma atividade impossível. Ele não conseguia sair para pescar sem falar de Jesus e sem ser parado e sem sentar na areia para falar de Jesus. E um dia, em meio às pregações, uma das pessoas pergunta como foi conviver com Jesus. E Pedro então pergunta a Barrabás como foi conhecer Jesus. E Barrabás então, com muito medo e com muita vergonha, fala que só precisou um olhar para que ele pudesse modificar toda a sua vida. Ele só tinha escutado uma frase de Jesus e ele queria entender quem que ele tinha que fazer voltar ao ninho. E ninguém sabia explicar para ele, nem Maria, nem os discípulos. E depois de alguns meses morando na casa de Pedro, ele decide então que a vida dele precisa de uma mudança. E ele é informado por Pedro que existe um povo à parte, uma tribo chamada Essênio. Os essênios eram mais ou menos como nós, os espíritas, hoje. Eles praticavam a caridade, eles aplicavam a cura através do que a gente chama hoje de passe magnético, eles curavam através de ervas, e eles eram também terapeutas. Eles conversavam com as pessoas, entendiam os problemas, eles atuavam dentro das cadeias, de comunidades mais carentes que as deles. Eles não comiam carne, nenhum tipo de carne, eles não consumiam nenhum tipo de bebida alcoólica. E a sua única missão era levar o bem a todos. Ele então conhece um essênio, e esse essênio oferece a sua casa por alguns dias, para que ele possa se habituar à cultura, a comer os pães, beber o que eles bebem. E alguns dias depois ele é encaminhado a um templo essênio. E na sua cabeça, um templo essênio seria como o templo dos seus conterrâneos, esplendoroso, cheio de ouro. E quando ele chega e vê uma caverna bastante esquisita, muito escura, ele sendo então com 40 anos, no meio de uma molecada de 10, 11 anos, que era quando as crianças eram encaminhadas para se tornarem essênios, terapeutas. E ele vai entrando naquela caverna e descobre que dentro realmente era um templo. Era arrumado, tinham muitos quartos, tinham salões para comer, salões para orar, salões de tratamento, salões de treinamento. Tudo escondido, para que eles não fossem atacados, porque os essênios também eram recriminados pelo seu próprio povo, os judeus. E um outro livro que eu estava lendo em paralelo, eu descobri que os essênios, essa tribo, surgiu mais ou menos 150 anos antes da única encarnação de Jesus que temos conhecimento. E acabou mais ou menos 70 anos depois da volta de Jesus para o plano espiritual. Eu deduzi que os essênios só vieram para que pudessem preparar algumas pessoas, como José, que convivia com os essênios, para que Jesus pudesse ter um ensinamento mais rápido, porque ele também precisou passar pelo véu do esquecimento que todos nós passamos. A diferença
é que ele é um espírito angélico. Talvez a gente ainda não seja. Barrabás passa por 3 anos de treinamento a curar ferimentos com ervas, comidas que melhoram o estômago, óleos para isso, óleos para aquilo, palavras de consolo, passes magnéticos. Ele recebe todo o treinamento para que ele pudesse desempenhar melhor o papel. E mesmo assim, ele ainda se sentia culpado por ter ficado no lugar de Jesus. Um jeito que os orientadores do lugar descobriram de deixá-lo mais à vontade era toda vez que chegava uma turma nova, eles falavam: olha só, ele conheceu Jesus. E lá dentro, Barrabás era chamado de Jesus, porque era o seu nome. Os anos passaram e ele precisou agora colocar em prática o seu treinamento. E o primeiro lugar que ele foi pedir para Pôncio Pilatos que desse a permissão para ele de cuidar de outras pessoas, que ele havia mudado. Pôncio Pilatos reluta por vários dias, até que tá bom, vai lá, mas qualquer coisa que você fizer de errado já sabe, você não vai ter outra chance. E Barrabás vai de cela em cela, de preso em preso, e cuida de um por um. Até que na última cela, na mais escura, sem iluminação, ele encontra Simão, que estava ali há vários meses, deitado à míngua. E Simão, achando que Barrabás tinha ido ali com um plano miraboloso, cascão e cebolinha para resgatar ele. Barrabás tenta explicar que não, mas ele entende que o amigo já está no fim. Para não decepcionar o amigo, ele só ajuda até que seu amigo morre. E Barrabás passa a desempenhar esse papel com mais pessoas, em muitas prisões. Até que ninguém mais lembra que Barrabás era um assassino, um ladrão, dele na cruz, que a cruz era dele. Só ele. Já no fim da sua vida, ele retorna ao tempo dos essênios e passa a ensinar a molecada. E um dia ele ali no salão, esperando que toda a molecada fosse comer, ele escuta: Jesus, Jesus. E ele olha para trás e vê Maria acompanhada de João. E ele pede um abraço e pede perdão a ela novamente. E ela não responde: eu te perdoo. Ela só pergunta: como é ser o 13º discípulo do meu filho? E mesmo com todo esse reconhecimento da própria mãe de Jesus, Barrabás ainda tinha dificuldade de se perdoar. E só muito perto do fim ele conseguiu entender que ele havia feito coisas boas, muito maiores do que as coisas ruins que ele havia feito, e que aquela cruz nunca foi para ser dele. E só no fim ele consegue aceitar o seu próprio perdão. Mas precisou de mais de 70 anos, mais ou menos uns 30 anos depois de tudo que aconteceu, para que ele mesmo se perdoasse. É muito fácil falar uma palestra de um cara que todos nós temos, então, alguém que a gente precisa perdoar. Todos nós temos aquela pessoa que a gente não consegue nem ouvir o nome. Mas todos nós erramos muito e muitas vezes é muito difícil olhar no espelho. Eu falo vocês que têm cabelo, mas
É muito difícil a gente se encarar no espelho e aceitar as coisas que a gente fez. Eu fui o filho do meio, eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo, e eu sempre fui o pior irmão da face da terra. Eu fui horrível. Eu não dei atenção quando ele precisava, eu briguei quando ele quis atenção. E a gente cresceu turbulento desde sempre. Desde sempre. E uma das vezes, a gente já adulto, eu com filho, a gente quase se pegou de soco dentro da casa do meu pai. Eu não podia ficar no mesmo ambiente que o meu irmão, do meu sangue. Não tinha como, não dava. E muito tempo depois disso, eu pensando, bom, deixa para a próxima encarnação, essa já deu. Eu comecei a pensar que talvez eu tivesse mais tempo, eu não precisava esperar uma outra vida, esquecer de tudo, para que eu pudesse reatar alguma coisa com meu irmão. Mas precisou disso, que em julho de 2022 meu pai falecesse sem ver os seus filhos se dando bem. E foi uma coisa que me machucou muito. E eu comecei a fazer, então, uma oração de perdão para o meu irmão toda noite. Que eu pudesse perdoar ele de tudo que ele fez e que eu recebesse o perdão dele de tudo que eu fiz. Mas eu não verbalizava isso com ele, nunca. Mas comecei a pedir perdão toda noite em oração. E comecei a sentir até vontade de falar com meu irmão, de verdade. Comecei a sentir vontade de mandar uma mensagem para ele, ou um meme de coisa, alguma coisa engraçada. E ele começou a me mandar mensagens de volta também. A gente não se pediu perdão, verbalizando, mas a gente começou um contato. Eu pensei, pô, essa oração é boa, vou fazer para mais gente. E de repente eu estava retomando contato com pessoas que eu só não gostava. E não gostar daquelas pessoas, eu não percebia que me fazia tanto mal. E eu comecei a perdoar. E eu comecei a me perdoar também. Eu só percebi uma coisa: quando a gente se perdoa, a gente não perde peso. Esquece. Eu sou comediante também. E eu fui fazer uma série de apresentações em São Paulo. Minha família é de São Paulo, a gente é de lá. E eu avisei meu irmão, falei, vou me apresentar numa casa de comédia aqui. E quando eu subo no palco, meu irmão sentado, e a gente se abraçou, e a gente jantou junto. Eu voltei pro hotel, ele voltou para casa. E esse ano ele vai passar o Natal comigo. Vale a pena a gente se perdoar, sim. É um exemplo simples até, mas vale a pena. A gente não precisa esperar a vida inteira para se perdoar, para pedir perdão. Minha mãe sempre disse que quando você odeia alguém, é você tomando veneno, querendo que outra pessoa morra. E é a mais pura verdade. Que possamos todos nós, essa noite, absorvermos essa lição de que não é preciso, em nenhum momento, deixar o tempo passar e deixar para outra encarnação. Ainda dá tempo, sim, de pedirmos perdão, seja em oração, seja verbalizando, e se a outra pessoa não aceitar, a nossa parte a gente fez, e que não devemos o rancor, nunca mais. Porque é muito difícil a gente se desapegar de uma coisa que é tão gostosa, mas quando a gente não sabe mais o que é o rancor, fica difícil sentir ele de novo. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.